Boa noite, turma! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre funções. Estreando um professor convidado que qualquer interrupção que for vista nessa videoaula provavelmente é derivada dele. Mas eu e ele voltaremos um pouquinho mais pra frente. Então, pessoal, para começar a nossa aula, eu gostaria de lembrar a todos, retomar o ciclo trigonométrico, que foi da onde surgiram as outras duas funções periódicas que a gente conhece, o seno e o cosseno. E dessa vez a gente vai aprender da onde surge a função tangente. Então, tangente, da onde vem essa palavra? Talvez vocês se lembrem das aulas de geometria plana das retas tangentes. As retas tangentes são aquelas que encostam uma circunferência em um ponto só. Por exemplo, a minha régua está tangenciando a circunferência porque ela está encostando só em um pontinho dessa circunferência. A função tangente vai surgir de uma reta tangente. Neste caso, a reta tangente que a gente fala é esta aqui. Para a gente achar a tangente do nosso ângulo, primeiro vamos escolher um ângulo. Neste caso aqui, eu vou escolher o ângulo de 45 graus. A tangente do ângulo de 45 graus vai ser o valor, no caso a altura daqui até onde este segmento encosta na nossa reta tangente. Neste caso, a tangente de 45 é esta altura aqui, daqui até onde encosta na reta. Se a gente trocasse o 45 por um ângulo x qualquer, a tangente vai ser a tangente de x ao invés de ser a tangente de 45. Só que agora a gente precisa calcular essa tangente, calcular esse valor. A gente vai dizer que a tangente de um ângulo x é igual ao seno desse ângulo x sobre o cosseno deste mesmo ângulo x. Essa é a definição da tangente. Então, se o nosso ângulo for 45, a tangente de 45 vai ser igual ao seno de 45, ou seno de π sobre 4, que é a mesma coisa. Neste caso, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Neste caso, um número dividido por ele mesmo vai ser 1. E olha só, pessoal, a gente consegue perceber isso só olhando para o nosso desenho. Porque olha só, o nosso risquinho está encostando exatamente na mesma altura que o 1 do nosso plano cartesiano. Só que, uma curiosidade, pessoal, para o ângulo especificamente de 45 graus, a gente consegue descobrir de uma outra forma. A gente sabe que esta reta tangente ela é perpendicular ao eixo x. Ou seja, este ângulo é 90 graus. A gente sabe que este ângulo é 45 graus. Para fechar os 180 graus dos ângulos internos de um triângulo, este ângulo também teria que ser 45 graus. Se este ângulo for 45 graus, este é um triângulo isósceles. Como daqui até aqui, do 0 até 1, a gente tem uma unidade, então este lado, ou a tangente de 45, também vai ser uma unidade. Então, pessoal, agora que a gente tem os nossos valores de x e a gente consegue descobrir a tangente desses valores de x, a gente consegue montar um gráfico com isso. A gente sabe que se pegar o ângulo 0 aqui, a tangente de 0
vai ser o seno de zero, que é zero, sobre o cosseno de zero, que é 1. 0 sobre 1, 0. Ou seja, a gente pode marcar aqui no nosso gráfico que quando x é 0, a tangente de x é 0 também. Para π sobre 4, a gente acabou de descobrir. Π sobre 4, lembrando, é a mesma coisa que o ângulo de 45 graus. Neste caso, π sobre 4, quando x for π sobre 4, a tangente vai ser 1. E agora, pessoal, vem o ângulo π sobre 2. Vamos tentar descobrir. Tangente de π sobre 2. Lembrando que π sobre 2 é o ângulo de 90 graus. Isso aqui vai ser o seno de π sobre 2 e o cosseno de π sobre 2. Mas olha só, pessoal. Seno de π sobre 2, seno de 90 graus, é 1. Já o cosseno de π sobre 2, quando o ângulo for 90, é 0. E, pessoal, isso aqui é uma indefinição matemática. Não se pode dividir nada por zero. Então, neste caso, o valor da tangente para π sobre 2 é inexistente. A gente tem um símbolozinho para marcar quando um valor não existe, que é esse E virado com um risco no meio. Neste caso, pessoal, aqui no nosso gráfico, a gente vai ter que marcar de algum jeito, no nosso ponto π sobre 2, que a função não pode passar por ali. Ou seja, a gente vai marcar o que a gente conhece na matemática como uma reta vertical assíntota. Aqui no π sobre 2, a gente vai ter essa reta pontilhada que é uma assíntota. A função da tangente não vai poder encostar nessa reta aqui. Vamos continuar marcando os outros pontos. 3π sobre 4 é 150 graus. Ele fica mais ou menos aqui no nosso ciclo trigonométrico. Então, aqui para o ângulo 3π sobre 4, lembrando que a reta tangente é essa aqui. A gente tem que trazer um segmento que fique neste ângulo aqui de 150 graus, mas que cruze com a reta. Neste caso, a gente vai descer o nosso segmento até a reta. E olha só, deu no menos 1. A gente pode testar. Tangente de 3π sobre 4 vai ser igual ao seno de 3π sobre 4 sobre o cosseno de 3π sobre 4. O seno de 3π sobre 4, pessoal, como 150 graus é o ângulo correspondente do 45, vai ser o mesmo do 45, já que eles estão acima do eixo x, o seno não vai mudar o sinal. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno, pessoal, agora ele está para o lado esquerdo do eixo y. Ou seja, o cosseno vai ser o inverso do valor do cosseno para o ângulo de 45 graus. Nesse caso, menos raiz de 2 sobre 2. Número sobre o número é 1 com um sinal de negativo na frente. Ou seja, a tangente de 3π sobre 4 é menos 1. Olha só, quando o nosso ângulo for π ou 180 graus, o nosso seno vai ser 0. E 0 sobre 1, mesma coisa com o 0, vai dar 0. Ou seja, a tangente de π é 0. Agora, pessoal, o ângulo 5π sobre 4 está mais ou menos aqui. E ele vai ser o correspondente do 45 e do 150. Só que agora o seno é negativo
E o cosseno também é negativo, e dois números negativos vão dar um positivo na nossa razão. Ou seja, a tangente de 5π sobre 4 vai ser 1. E agora, pessoal, a gente pode perceber que como é uma função periódica, já que a gente está no ciclo trigonométrico, ela vai ser periódica, ela vai se repetir, alguns padrões vão se repetir. Por exemplo, se a gente tentar fazer a tangente do 270 graus, que é o correspondente do 90, e é 3π sobre 2, a gente vai chegar de novo numa indeterminação. Ou seja, aqui a gente também não vai poder deixar que o nosso gráfico se cruze com as nossas assíntotas. Dessa maneira, o gráfico não pode cruzar essas assíntotas. E agora, a gente pode só olhar o padrão que ela está fazendo e repetir para cá, certo? Para o 7π sobre 4 ela vai dar no menos 1, e para o 2π ela vai dar no 0. Para dar continuidade no esboço desse gráfico que a gente está tentando encontrar, vocês podem reparar que a gente vai chegar em um problema, porque a gente já encontrou todos os pontos, a gente já demarcou as assíntotas que fazem parte desse intervalo que a gente escolheu, mas será que isso dá informação suficiente para a gente conseguir traçar esse gráfico? Por exemplo, olhando para cá, esses pontos, se vocês repararem, eles parecem até colineares, né? Será que o gráfico vai começar daqui e ir até lá? A única informação que a gente tem é que o gráfico não vai poder encostar nas duas retas assíntotas, porque para esses valores de x, o valor de y é indeterminado, então ela não pode tocar aqui. Então, será que ela começa aqui bem pertinho e termina lá em cima? Será que ela passa aqui e sobe? Será que ela desce dos dois lados? Como que a gente vai fazer para descobrir isso? Uma das fórmulas para a gente chegar nesse resultado seria, por exemplo, a gente calcular o valor da tangente de um ângulo que esteja entre π sobre 4 e π sobre 2, entre o 45 e o 90 graus. Por exemplo, se a gente calculasse a tangente de 60, nos daria um outro ponto para ajudar a gente a enxergar esse gráfico. Mas vocês podem imaginar que isso daria uma trabalheira e normalmente a gente não quer ter tanto trabalho assim para fazer essas coisas. Então, eu convido vocês a fazerem um outro raciocínio comigo. Olhando novamente aqui para o ciclo trigonométrico, a gente precisa encontrar qual é o comportamento da tangente quando os valores do ângulo que a gente escolhe se aproximam aqui do π sobre 2. A gente já sabe que os valores do cosseno vão ser os valores da reflexão dessa reta aqui no eixo x, e os valores do seno vão ser a mesma coisa, mas no eixo y. Então a gente pode imaginem que eu tenho uma bolinha aqui que eu consigo levar para cima, e eu seleciono um ângulo que está mais ou menos aqui. Vou fazer uma marcação. Se a gente observar o seno desse ângulo muito próximo de π sobre 2, vai ser muito, muito próximo de 1. Se a gente levar esse ângulo o mais pertinho possível que a gente conseguir, e marcar ele, por exemplo, aqui, imaginem que ele é o 89. O seno dele vai ser algo muito, muito próximo de 1. Algo do tipo 0,999, certo? E se a gente observar o cosseno desse ângulo que está aqui, muito próximo do π sobre 2, vai ser um segmento de nada aqui no eixo x. Ele vai ser muito, muito próximo do 0, ao invés do 1. Então, se a gente parar para pensar no que vai acontecer na razão entre seno e cosseno desse ângulo que é muito próximo de π sobre 2, a gente vai ter algo do tipo 0,999, um número muito próximo de 1, sobre um número muito próximo de 0, do tipo 0,001. Isso vai ser igual a tangente desse x muito próximo de π sobre 2. Mas como é que a gente trabalha com uma fração desse tipo? Se a gente multiplicar esses dois valores e andar com essa vírgula 3 casas para o lado, a gente vai ver que essa igualdade pode ser escrita como 999 sobre 1. E a gente sabe também que qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então a gente conclui que a tangente desse x, muito próximo aqui de cima, vai ser um número
muito grande. E percebam que quanto mais próximo a gente levar esse valor do π sobre 2, mais casas decimais a gente vai ter. Mais próximo de 1 ele vai ser, ou mais próximo de 0 ele vai ser. Então, quanto mais a gente aproxima, mais esse número cresce, certo? E agora, com essa discussão toda que a gente fez, quais conclusões será que a gente pode chegar? A gente pode imaginar que se a gente pegar um ponto aqui muito próximo do π sobre 2 no gráfico, ele vai ir lá para cima do nosso eixo y, em algum ponto que a gente nem conhece, mas ele vai ser próximo do infinito. Então a gente consegue concluir que o comportamento desse gráfico vai ser algo desse tipo aqui. Certo? Ele vai subir muito, próximo da assíntota, próximo do número em que a tangente não existe, e passando pelos outros pontos que a gente já tinha demarcado. E seguindo essa mesma lógica, a gente pode tentar descobrir o que é que acontece para o lado direito da assíntota. Será que ele vem aqui de cima também e desce? Parece que ele vem de baixo, como a gente tem um ponto aqui no -1. E a gente pode confirmar isso fazendo o caminho contrário dessa lógica que a gente acabou de fazer para descobrir que à esquerda da assíntota o número ia próximo ao infinito positivo. Se a gente olhar do outro lado, um número que se aproxime muito de π sobre 2, mas seja maior do que ele, por exemplo, 91 graus, a gente pode ver que o número do seno continua sendo um valor muito próximo de 1, do tipo 0,999, mas agora o cosseno vai continuar sendo um segmento muito pequeno, mas para o lado negativo do eixo x. Logo, ele vai ser algo do tipo menos 0,001. E que diferença que isso faz? A gente sabe que quando a gente tem uma fração, se ambos os sinais do número do numerador e do denominador forem negativos, o resultado vai ser positivo. Mas se a gente tem somente um sinal de menos, ele faz com que o resultado todo seja negativo. Isso vai acabar na mesma situação que a gente teve antes, só que agora a gente vai ter menos 999 sobre 1, ou 999 sobre menos 1, dá o mesmo resultado, que faz com que a gente conclua que essa tangente de x, sendo x um número um pouquinho maior do que π sobre 2, vai ser igual a um número muito grande, mas para o lado negativo do nosso gráfico. Agora que a gente já descobriu todas essas informações sobre o comportamento que o gráfico assume próximo às assíntotas, a gente pode tentar traçar ele novamente lá no nosso esboço. A gente sabe que à direita de uma assíntota ele vai ter o comportamento de se aproximar do infinito negativo, como a gente viu aqui, e à esquerda de uma assíntota vai se aproximar do infinito positivo, como a gente viu na conta anterior. Logo, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim. Ela vem daqui, passa pelos pontos que a gente marcou e desce. A gente sabe também, pelo que foi explicado um tempo atrás, que esse gráfico nunca pode encostar nas retas que a gente marcou como assíntotas. Então, se a gente continuasse esse gráfico aqui para baixo, essa reta ia se aproximar, sem nunca encostar na assíntota. E isso é possível porque o nosso eixo x é o eixo dos números reais. Então a gente sabe que os números reais são infinitos e sempre que a gente olha entre dois números reais, sempre existe um terceiro. Então ela vai se aproximar infinitamente sem encostar nessa reta, tanto para baixo quanto aqui para cima. Dessa forma. E como já foi discutido anteriormente, a função tangente, da mesma forma que as outras funções trigonométricas, são funções periódicas. Então, o desenho que a gente conseguiu esboçar aqui da função tangente nesse intervalo vai se repetir no próximo, e no próximo, e no próximo, infinitamente. Tanto para os valores de x positivos quanto negativos. Então, esses dois pontos aqui vão ter um esboço dessa forma, assim. Para cá eles vão subir. E desse outro lado, a mesma coisa. Para cá, eles vão descer. Agora que a gente já tem um esboço de como a função tangente se parece, a gente pode parar para pensar em algumas características que vão ser importantes para a gente saber sobre ela.
como a gente estudou com as funções seno e cosseno, existem algumas características que são especiais das funções trigonométricas e algumas, como o domínio e a imagem, que a gente pode encontrar em qualquer função que a gente pense. Então a gente pode começar por essas. Por exemplo, a imagem da função tangente. Como a gente já discutiu anteriormente, a gente viu que os valores da tangente podem assumir tanto números muito grandes, próximos ao infinito positivo, quanto próximos ao infinito negativo, como foi feito as discussões anteriormente. O que nos leva a entender que a imagem dessa função pode correr livremente entre os números reais, sem nenhuma restrição. Então, a imagem da função tangente vai ser todos os reais. Já para o caso do domínio, a coisa fica um pouco mais complicada, porque, como está marcado no gráfico e como a gente discutiu anteriormente, existem alguns pontos de valores de x em que a tangente se torna uma indeterminação. Então, o domínio vai ter que ser restrito em alguns pontos. Mas como será que a gente faz para escrever isso? Encontrar esse conjunto de pontos em que o domínio tem que ser restrito. Bom, a gente pode escrever um conjunto inicialmente. Para isso a gente vai abrir uma chave e a gente está procurando todos os x pertencentes ao conjunto dos números reais. Esse ezinho redondinho significa pertence, todos os x pertencentes ao conjunto dos reais, tal que, essa barrinha significa isso, a gente quer que eles sejam diferentes desses números aqui, só que infinitamente. Para ajudar a gente a pensar, a gente pode usar essas duas assíntotas que já estão marcadas aqui no quadro. Para descobrir qual que é o intervalo de diferença de uma para outra, a gente pode fazer o 3π sobre 2 menos π sobre 2, que vai ser igual a π. Então, como se trata de uma função periódica, essas assíntotas vão se repetir num intervalo igual. Então, se dessa para essa, a gente tem um intervalo de π, do 3π sobre 2 para a próxima assíntota, que passa aqui, a gente vai ter novamente uma distância de π. Para escrever isso, a gente pode continuar aqui no nosso conjunto e escrever que a gente quer todos os x pertencentes aos reais, tal que o nosso x seja diferente de π sobre 2, que é o que a gente tem aqui, mais um π. Aqui, se a gente tiver π sobre 2 mais π, a gente cai no 3π sobre 2. Se a gente fizer 3π sobre 2 mais π, a gente cai novamente na próxima assíntota. Mas será que escrevendo somente o π, a gente consegue incluir todas as assíntotas que vão ter no eixo x? E eu respondo que não. A gente precisa encontrar todos os múltiplos de π. E para escrever isso, a gente vai adicionar uma letra aqui, que pode ser qualquer letra que vocês queiram, podia ser um coração, uma estrela, mas eu vou escrever com uma letra K, e a gente precisa também indicar que essa letra K precisa estar contida no conjunto dos números inteiros. Então, se eu fizer π vezes 2, π vezes 3, π vezes 4, π vezes qualquer K pertencente aos inteiros, eu vou encontrar todos os múltiplos de π que passem pelo eixo x que a gente está observando. Então, o domínio vai se dar por esse conjunto aqui de números. Todos os x pertencentes aos números reais, tal que o x seja diferente de π sobre 2 mais π vezes 1k, ou k vezes π, com o k pertencente aos inteiros. E por último, mas não por isso menos importante, a gente também vai ter que tratar sobre o período dessa função. Vocês já estão habituados com o conceito de período, é o mesmo conceito que a gente trouxe para as funções seno e cosseno, é em qual intervalo essa função repete o mesmo desenho, ela assume as mesmas características. E reutilizando uma análise que a gente acabou de fazer, a gente sabe que a distância de uma assíntota para outra é sempre a mesma. E entre duas assíntotas, o gráfico também vai se repetir. Então, a gente pode usar o mesmo raciocínio para descobrir qual é o período. De uma assíntota para outra, o gráfico é o mesmo. Então, no intervalo de uma assíntota para outra, a gente também vai encontrar o período dessa função, que vai ser π. A cada π números, o gráfico vai aparecer exatamente o mesmo. Você pegando de onde cruza o eixo x até o próximo, por exemplo, do 0 até o π, do π até o π sobre 2,
vocês veem que o gráfico se repete, ou indo de uma assíntota para outra, do π/2 até o 3π/2 e assim por diante. Muito obrigada pela atenção de vocês, a nossa videoaula sobre função tangente vai ficando por aqui, e a gente deixa uma atividade para que vocês façam em casa como exercício de participação dessa aula sobre tangente. Vocês vão ter que esboçar um gráfico, construindo da mesma forma que a gente fez aqui atrás, indicando os pontos dos ângulos notáveis e marcando as assíntotas, pelo menos duas, como a gente fez aqui, indicando também domínio, imagem e período. E vocês podem entregar logo aqui embaixo do vídeo, na próxima atividade do livro do GeoGebra. Muito obrigado por terem participado, pessoal. Até a próxima.